Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Ministerial de 22 de abril deste ano, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu essa declaração, em que deixou clara a intenção de modificar normas ambientais, enquanto as atenções estão voltadas para a pandemia. 5 meses depois, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou a revogação de 3 resoluções que protegiam restingas, manguezais e uma faixa de vegetação em torno de reservatórios artificiais de água. Também foi aprovada uma resolução que permite a queima de resíduos de poluentes orgânicos, como pesticidas, em fornos de produção de cimento. E uma derrota do meio ambiente no Brasil. Uma votação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou regras que protegiam áreas de manguezais e de restingas e provocou protestos e críticas. As decisões causaram polêmica entre ambientalistas e foram alvo de recursos judiciais. Na noite desta terça-feira, acabaram sendo suspensas por decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, em caráter liminar. De acordo com o despacho da juíza Maria Amélia Senos de Carvalho, da 23ª Vara Federal, as resoluções revogadas pelo CONAMA permitiriam a ocupação e desmatamento de ecossistemas sensíveis. O governo agora pode recorrer. Já durante a reunião do Conselho, na segunda-feira, a procuradora Fátima Borgni, do Ministério Público Federal, apontava ilegalidades na medida. É toda eivada de inconstitucional ilegalidade o que está aqui acontecendo. Reitero, o Ministério Público Federal tomará as providências cabíveis. O governo deve recorrer dessa decisão, criando uma batalha jurídica? Qual o impacto das decisões do CONAMA e a quem elas interessam? Quais os argumentos do Ministério do Meio Ambiente? Como funciona o Conselho e o que mudou em sua composição no governo Bolsonaro? Existem outras brechas legais para mudar a legislação ambiental? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com o repórter Leandro Prazeres, da sucursal de Brasília, e com o professor de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão. As entrevistas foram gravadas antes da decisão da Justiça Federal do Rio, aí à noite a gente atualizou, depois que a sentença da juíza foi proferida. Fique com a gente. Leandro Prazeres, antes da gente entrar no mérito do que está sendo discutido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, vamos explicar um pouquinho esse imbróglio jurídico. É mais um episódio de contestação na Justiça de uma decisão tomada pelo Ministério do Meio Ambiente, né? A suspensão da decisão do CONAMA é um capítulo dessa guerra jurídica que agora está sendo travada em relação à política ambiental do governo. Essa não é a primeira ação movida contra decisões do CONAMA durante a gestão do ministro Ricardo Salles e provavelmente, a considerar essa nova composição do Conselho e a atual política do governo federal em relação à área ambiental, provavelmente não vai ser a última. É bom lembrar que o Ricardo Salles é alvo de uma ação por improbidade administrativa que pede, inclusive, o seu afastamento. É uma ação que está tramitando na Justiça Federal de Brasília e já há alguns pedidos, pelo menos 2 pedidos, para que ele seja afastado do cargo. O Ministério Público Federal pediu hoje na Justiça Federal o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo que chamou de desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. 12 procuradores da República assinaram a ação de improbidade administrativa contra Salles. Os procuradores alegam que as ações do ministro favorecem interesses que não possuem qualquer relação com a pasta e se deram pela edição de despachos e portarias, pelo desmonte e pela redução de recursos para órgãos de fiscalização. Leandro, o que é o CONAMA e o que ficou decidido na reunião de segunda-feira? O CONAMA é um conselho formado por diversos membros, atualmente são 23 membros, e ele inclui representantes do governo e representantes da sociedade civil. Até o início de 2019, esse conselho tinha 96 integrantes, mas o presidente Jair Bolsonaro
assinou um decreto reduzindo esse número para 23 e reduzindo também a participação da sociedade civil. Então, hoje, a ampla maioria do Conselho é formada por representantes do governo federal e entidades como a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional da Indústria também. Na última reunião, realizada na segunda-feira, o que aconteceu é que foi colocado em votação, em caráter de urgência, a revogação de 3 resoluções que os ambientalistas, cientistas avaliam que tem um impacto muito danoso para o meio ambiente. A primeira é a que prevê o fim do licenciamento ambiental para projetos de irrigação. A votação foi um pedido da Confederação Nacional da Agricultura, que alegou não haver embasamento técnico legal da promulgação desta resolução, pois a irrigação não é um estabelecimento ou atividade, mas apenas uma tecnologia utilizada pela agricultura para o fornecimento de água para as plantas em quantidade suficiente e no momento certo. Os ambientalistas argumentam que isso pode prejudicar os corpos d'água, lençol freático, os rios que são utilizados para fornecer água para as plantações, sobretudo na fronteira agrícola brasileira. E as outras duas, que são as mais sensíveis e que foram aquelas que geraram maior repercussão, tratam da área de preservação permanente nos biomas de manguezal e de restinga. São biomas marinhos extremamente sensíveis e que os ambientalistas argumentam que sem essa proteção que era garantida pelas duas resoluções, pelas resoluções do CONAMA que foram revogadas, isso abre caminho para a especulação imobiliária, para a construção desordenada e ocupação desordenada nessas áreas. Agora, Leandro, qual foi o argumento que o governo defendeu dentro do CONAMA para fazer a revogação dessas resoluções? O principal argumento do Ministério do Meio Ambiente para defender a revogação dessas duas resoluções é o de que o Código Florestal, quando foi promulgado, começou a entrar em vigência, ele, lá em 2012, ele já previa regras para a proteção desses dois biomas. Então, se o Código Florestal já oferecia proteção, não faria mais sentido manter essas duas resoluções que, na avaliação do governo, fariam praticamente a mesma coisa. Com o Código Florestal de 2012, essas normas acabaram sendo derrogadas por ele. Qual foi a discussão hoje no CONAMA? Foi de que, finalmente, ia se reconhecer uma discussão que já estava estruturada há anos dentro do CONAMA e não se discutia lá dentro por um patrulhamento ideológico. Então, como é que era, até a revogação dessas duas resoluções? A restinga acabou sendo o bioma mais prejudicado. A proteção que a resolução oferecia era o seguinte: nas restingas, uma faixa de, no mínimo, 300 metros a partir da linha do mar em direção ao continente era considerada área de preservação permanente. Nessas áreas, a exploração, a ocupação, ela é feita de uma forma muito mais delicada. Não é simplesmente ocupar, é preciso que sejam feitos estudos, é preciso uma série de autorizações. No manguezal, toda a extensão. Sem essa resolução, o Código Florestal prevê apenas que as restingas, apenas nas situações em que elas funcionam como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, é que podem ser consideradas áreas de preservação permanente. Agora, se o governo conseguir manter o que foi decidido pelo CONAMA na segunda-feira, qual o papel dos estados nisso? Cada um vai poder deliberar de uma forma sobre licenciamento ambiental? Na reunião do CONAMA chegou a haver essa discussão sobre a possibilidade, inclusive, de uma guerra ambiental entre os estados para atrair investimentos, né? O secretário de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul alerta para o risco da disputa entre os estados aumentar. A única questão que eu temo, e tenho discutido isso com os nossos colaboradores dos outros estados, é que nós estamos partindo de uma guerra fiscal para uma guerra ambiental, porque em um estado vai ser mais restritivo e em outro estado não. Essa é a maior preocupação de nós revogarmos regramentos gerais partindo da União. Exatamente. À medida em que essas duas resoluções caem, abre-se aí um vácuo em relação a como é que vai ser feita a regulamentação. Em determinado momento, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele até sugeriu se não seria o caso de que cada estado pudesse estabelecer a legislação ambiental referente a esses dois biomas de acordo com a sua realidade. Não seria mais adequado, de fato, facultar aos órgãos estaduais, à luz da análise que fazem do seu litoral, da sua realidade, do caso concreto, do licenciamento daquilo que lhe é apresentado, no caso a caso, estabelecer qual é o critério técnico aplicável em caso
em contrário senso a um critério genérico que, como você bem colocou, pode ser pertinente para determinadas localidades, mas impertinente para outras. Faço essa indagação. E isso causa uma certa preocupação, tanto por parte dos estados quanto por parte dos ambientalistas, porque, como você mesmo mencionou, isso pode sim criar um cenário de guerra ambiental, na medida em que os estados que quiserem atrair mais investimentos para essas áreas podem reduzir a proteção nesses biomas. A quem interessa esse tipo de revogação, hein, Leandro? Beneficia que tipo de empreendimento? Indústria hoteleira, construção civil? Exatamente. Beneficia a indústria hoteleira, beneficia a construção civil, por exemplo. São áreas que, na medida em que deixam de ser consideradas áreas de preservação permanente, pode ser dada uma nova destinação a elas. Então, uma incorporadora pode, eventualmente, fazer loteamentos, pode construir condomínios, esse tipo de situação. Então, os dois setores que mais podem se beneficiar em relação a isso é o setor hoteleiro, são áreas extremamente bonitas, extremamente atrativas do ponto de vista turístico, e o setor de construção civil e incorporadoras que fazem loteamento de terrenos. Com relação à configuração atual do CONAMA, com essa redução da participação da sociedade civil, por quanto tempo que esse grupo ficará à frente das decisões? Até o fim do governo? Como é que funciona isso? Bom, essa composição que saiu de 96 para 23, isso vai ficar em vigor até que um novo decreto seja assinado, ou até que isso possa vir a ser desafiado tanto na Justiça quanto no Congresso Nacional. Em síntese, não há nenhuma previsão de que isso possa mudar, a não ser via decreto presidencial ou via Congresso ou via Judiciário. Nesse caso, dá para dizer que a boiada tende a continuar passando nas decisões que dependem exclusivamente desse órgão. Exatamente. É importante lembrar que esse órgão é extremamente estratégico do ponto de vista daquilo que o ministro Ricardo Salles disse que gostaria de fazer naquela reunião. Ficou famosa pela frase dele, de que seria importante aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada. Ele fala explicitamente em alteração das normas infralegais. O CONAMA é o principal órgão de deliberação das políticas de meio ambiente e atua justamente nessa esfera, na esfera infralegal, ou seja, naquilo que não precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. O Conselho Nacional do Meio Ambiente faz as regras para licenças ambientais e normas para manter a qualidade do meio ambiente. Essas normas têm força de lei. O CONAMA reúne representantes do governo e também da sociedade civil. Mas um decreto do presidente Jair Bolsonaro encolheu a participação da sociedade civil, de 22 votos para 4. Então, tendo a maioria dos votos nesse conselho e reduzindo a participação da sociedade civil, o caminho está aberto para que, como você falou, a boiada continue passando por muito, muito tempo. Leandro Prazeres, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Valeu, Leandro. Obrigada. Um abraço, bom trabalho para vocês. Professor Raoni Rajão, o senhor acredita que o governo vai recorrer dessa decisão da Justiça do Rio de Janeiro e tentar manter o que foi decidido pelo CONAMA na segunda-feira? Assim como outras medidas que ocorreram anteriormente, a tendência do governo é recorrer, e buscar ganhar na Justiça o direito de revogar e diminuir as proteções ambientais. Então acredito que haverá provavelmente sim uma insistência nesse sentido, mas agora é ver quais são os próximos passos. Por que é tão importante, de fato, a proteção de manguezais e restingas? A importância principal dessas áreas é que elas são um berçário, um criador, um abrigo de várias espécies da fauna aquática, inclusive da terrestre, que precisam dessas áreas para poder manter a espécie. Se você elimina essas áreas, transforma essas áreas em grandes empreendimentos, pode estar havendo consequências como, por exemplo, a falta de certas espécies de peixe, certos crustáceos, além de ter a perda da biodiversidade, porque certas espécies ocorrem somente nessas áreas. Existe também uma importância muito grande nessas áreas no ciclo hidrológico. Controlam as marés, evitam enchentes, e essas áreas, assim como, por exemplo, as APPs no entorno dos rios, são muito importantes porque elas evitam, por exemplo, que desastres maiores aconteçam, e regulam a dinâmica da relação entre a água salgada, a água doce,
né, e as áreas terrestres no seu entorno. Cada vez mais estudado, o manguezal é visto hoje como um dos maiores aliados do homem na luta contra os efeitos do aquecimento global. A lama que filtra a água soterra toneladas de sedimentos trazidos pelo rio. Agora, professor, o CONAMA também revogou outras resoluções, né? Uma que estabelecia a faixa mínima de proteção ao redor de reservatórios artificiais, como as represas grandes, a Billings ou o Sistema Cantareira. Uma outra que submetia projetos de irrigação a licenciamento ambiental e ainda aprovou uma resolução que permite a queima de resíduos poluentes como pesticidas em fornos, né, de produção de cimento. Qual o impacto dessas decisões todas se o governo conseguir reverter essa suspensão da Justiça do Rio? Os impactos se somam, né? A irrigação, muitas vezes ela utiliza a água subterrânea que ela tem um limite. Né? E a partir do momento que você elimina a necessidade de que essas áreas sejam licenciadas, que essa exploração seja licenciada, inclusive com uma avaliação do impacto ambiental, você permite que alguns poucos atores possam estar causando problemas para muitos outros, inclusive porque nessas áreas onde você precisa, principalmente as áreas mais secas, né, no Nordeste, onde você precisa retirar água de áreas profundas, quem tem mais recurso consegue fazer, né, extrações mais profundas. Quem tem menos recurso vai ficar sem água, porque vai secar o lençol freático naquele nível, gerando inclusive problemas sérios. Esse tipo de conflito social inclusive já tem ocorrido na Bahia, onde por causa do rebaixamento do lençol freático, né, causado pela falta de chuvas, mas também em algumas áreas específicas pela irrigação, causou a falta de água de comunidades inteiras. Então são problemas muito sérios que afetam toda a sociedade. Bom, se a gente pudesse reunir todos esses elementos, é mais ou menos dizer o seguinte, que quem tem dinheiro, quem tem capacidade e infraestrutura pode até se beneficiar dessas modificações todas, mas de fato as comunidades locais tendem a perder, é isso? Isso é curioso, porque o argumento que foi utilizado, né, inclusive pelo próprio ministro, é que a pobreza é a pior das poluições, a miséria, né, é o problema principal ambiental. Este é um governo que se preocupa com o meio ambiente, com as pessoas, com o desenvolvimento econômico sustentável e justamente com a composição desses diversos fatores. Né? O Paulo Guedes disse, quando esteve em Davos no ano passado, a frase importante que é: a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Então, se nós não tivermos regras equilibradas, que não asfixiem os setores econômicos, mas ao mesmo tempo também continuem preservando o meio ambiente, nós vamos ver o que nós vemos. Ele citou aqui, eu vi, a Billings e Guarapiranga. Bom, basta ir na Billings e Guarapiranga para você ver que o regramento até então vigente era absolutamente inapropriado para a preservação ambiental. Só que essas medidas todas elas vão afetar principalmente, né, as populações mais pobres, em benefício daquelas mais ricas. A gente sabe que, por exemplo, no entorno dos manguezais, tem populações inteiras dependem da coleta de crustáceos naquelas regiões. Né? E ao dizer, por exemplo, que é necessário revogar essas medidas para permitir a construção de grandes empreendimentos em cima de áreas de manguezais, fica difícil imaginar como é que isso vai beneficiar essas populações que são, inclusive, mais afetadas diretamente pela restrição de acesso a recursos naturais, como os próprios manguezais. Professor, o Ministério do Meio Ambiente alega que essas resoluções todas teriam perdido a validade em função da entrada em vigor do Código Florestal em 2012. Isso é verdade? O que diz o Código? O Código ele tem algumas restrições específicas colocadas para algumas dessas áreas. Agora, o curioso é que se essas medidas eram redundantes, então por que insistir no desgaste público da sua revogação? Elas, de certa forma, se são redundantes, então elas são inócuas. Né? Então é importante, de certa forma, examinar aí de maneira mais aprofundada para poder entender, né, quais são as motivações. O fato é que, certamente, essas medidas estão lá, né, e que a sua revogação, caso não esteja devidamente amparado e caso não seja revista de maneira mais detalhada, até do ponto de vista jurídico, pelos tribunais, pode estar causando perdas importantes, sim. Na sua hipótese, qual é a razão de fazer questão de revogar essas medidas, mesmo tendo, digamos, por cima o Código Florestal? O próprio ministro, na fala que ele fez à CNN, deixou isso claro. Apesar de ter esse discurso, né, que essas áreas já são protegidas, ele coloca que existe um radicalismo na proteção, né, e que é necessário reequilibrar isso e que atualmente, hoje, as áreas
que são de, por exemplo, os manguezais, né, essas áreas apicuns e salgados, elas estão sendo abandonadas pelos empreendedores que não conseguem construir nessas áreas. Em vários outros lugares, Brasil afora, que o excesso de normas desequilibradas, normas irracionais, e normas que muitas vezes são construídas com base num certo radicalismo, elas jogam as atividades econômicas para ilegalidade. Então, fica clara a intenção. De certa forma, legalizar o que antes era ilegal. Fica difícil interpretar de outra forma, tendo em vista as próprias palavras do ministro. O Código Florestal ele pode abrir brechas para outras alterações desse tipo, professor? Existem mudanças que podem ser feitas em lei e isso precisa passar pelo Congresso Nacional. As medidas que foram revogadas são medidas infralegais que elas detalham a forma com que se aplica a lei, né? E muitas vezes é na forma que existe ali a restrição, porque se você, por exemplo, a legislação coloca uma série de medidas e a forma que aplica aquela medida, por exemplo, não exige que seja feito um licenciamento ambiental, não exige que seja feito um estudo, né, que seria no âmbito da normativa, você acaba fazendo com que a lei torne-se na prática mais permissiva, né? Isso inclusive pode contrariar o espírito da lei, né? Por isso que medidas como essa podem inclusive caber ações de inconstitucionalidade, onde você tem uma ação, né, sendo feita em nível infralegal que, por exemplo, vai contra a própria lei e contra a própria Constituição. O CONAMA é o órgão responsável, né, por decidir sobre esse tipo de alteração e a composição dele foi bastante alterada nesse governo Jair Bolsonaro. Desde o ano passado, o CONAMA reduziu de 96 para 23 conselheiros. O restante das vagas é ocupado por entidades empresariais e representantes de governos. O governo federal e governos estaduais ocupam mais de 2/3 das cadeiras. Quer dizer, o governo está com a faca e o queijo na mão para passar qualquer tipo de decisão pelo CONAMA? Sim, é importante a gente lembrar aqui brevemente o que é o CONAMA, né, e de onde ele veio. Durante o regime militar, principalmente no final do regime militar, foram criadas várias instâncias, né, e vários mecanismos do que hoje, né, é a nossa política ambiental. O Sistema Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Meio Ambiente, o Código Florestal, que inclusive estabelece as áreas de proteção permanente, e o próprio CONAMA foram criações durante o regime militar. E o objetivo do CONAMA, criado inclusive em forma de lei 81, com a primeira reunião acontecendo em 83, ou seja, durante, né, o governo Geisel e depois Figueiredo, era exatamente de permitir com que a sociedade pudesse participar nas decisões ambientais. E isso, inclusive, com a participação da ciência, né, que teve um papel muito importante ali, né, inclusive porque várias das ONGs, né, que hoje atuam no Brasil têm inclusive origem nesse período, né, e não sofriam, ao contrário do que se imagina, uma oposição tão forte do regime militar. O curioso é que hoje em dia, com as mudanças que foram feitas pelo atual governo, nós temos uma composição do CONAMA que é menos aberta à sociedade, né, e, portanto, menos democrática do que a composição original do CONAMA em 83. Né? Então, por exemplo, em 83, o CONAMA tinha 29 membros, dos quais 11 eram pertencentes à sociedade civil, sendo que, inclusive, tinha uma representação da academia. Hoje nós temos 23 membros, sendo que somente 6 são da sociedade civil e nenhum representando a ciência. Né? Isso mostra que não é uma questão, né, de abrir espaço, que houve excessos do período PT, que fez com que a agenda ambiental fosse dominada pelas ONGs, etc., que é a argumentação do governo. Mas o que existe de fato ali é uma eliminação, né, e um cerceamento da capacidade da sociedade e da própria ciência ser ouvida e participar das decisões ligadas ao meio ambiente. Isso que o governo chama de radicalismo, professor, acredita que continuará sendo desmontado? Pois é, né, isso é uma preocupação porque, como a gente vê através da própria história, o que o governo atual, né, em particular o ministro Salles, está chamado de radicalismo, são conquistas civilizatórias que inclusive perfazem todos os governos anteriores a esse, inclusive os governos durante o regime militar, né? Então, o que ele está chamando de radicalismo, na verdade, é a busca da garantia dos direitos, né, coletivos, né, e dos direitos da sociedade a um meio ambiente saudável. Segundo o Instituto Talanoa, o Ministério do Meio Ambiente publicou ao menos 22 decisões polêmicas. Atos que fizeram concessões ambientais e permitiram uma nova interpretação de leis antigas.
Infelizmente, se não houver um espaço mais amplo, se não houver uma discussão mais aprofundada e efetivamente técnica sobre as decisões que estão sendo tomadas, a tendência é nós termos aí uma piora gradual da gestão ambiental e, por consequência, da qualidade de vida das pessoas. Considerando as normas existentes neste momento e a pressão de setores econômicos em áreas que hoje são protegidas, o que o senhor alerta que daqui para frente é importante ficar atento de outras resoluções que possam ser derrubadas? Uma das questões principais que nós temos que ter em mente é que a função da legislação ambiental é garantir o interesse coletivo, muitas vezes restringindo os direitos individuais, né? Isso faz parte da necessidade de gerir um problema que é, de certa forma, a tragédia, né? Quando você tem poucas pessoas que podem ter um lucro, que pode ter um retorno muito grande e gerar problemas para toda a população. Por exemplo, fazer um exemplo extremo, né, a poluição do ar, né, de uma usina nuclear. Você tirar os requisitos ambientais de controle de produtos radioativos certamente faria com que aumentasse o lucro da empresa individual, mas aquilo vai estar gerando um problema para toda a sociedade, sendo que esse problema para a sociedade é um problema muito maior do que o ganho individual daquele empreendedor. É nessa hora que entra a gestão ambiental, é nessa hora que entra a regulação ambiental, né? Ela modula aí ao interesse individual e o interesse da sociedade e tem de ser, né, e necessita ser pró-sociedade e não pró o indivíduo. Professor Raoni Rajão, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um abraço e bom trabalho. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.